Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD em Debate. Dessa feita, nós estamos na pré-aula da lição de número 8 da nossa CPAD, que vai abordar o tema transgênero. Que transrealidade é essa? Vem com a gente, porque nós preparamos tópico extra, vídeo no final, tem muita coisa boa para a gente nessa aula de hoje. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, dos versos 18 também ao verso 25. E como de costume, a gente não vai ler a leitura bíblica, mas aí eu te peço uma vez mais que você pause o vídeo nessa hora ou acompanhe na tua própria lição ou na tua própria Bíblia a leitura bíblica em classe, que vai abordar o tema dessa lição de número 8. Então, no capítulo 2, o verso 7 e do verso 18 ao verso 25, você pausa o vídeo e acompanha aí na tua tela. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que vai dizer: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade prática, por sua vez, vai dizer o seguinte, que a sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo, divinamente criado. Então, a sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Os objetivos da lição visam explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade, de gênero, as distinções entre cisgênero e a questão da sexualidade. E também visa reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero, como também elencar os efeitos da ideologia transgênica. E a palavra-chave que vai circundar toda a nossa lição é a palavra transgênero. E o que vem a significar, o que vem a significar, o que vem a significar de fato a palavra transgênero. Transgêneros são pessoas que não se identificam com o gênero a qual foram designadas, baseado em seu sexo biológico. No caso oposto, são os cisgêneros. Então, o prefixo latino trans significa além de, enquanto cis significa do lado de cá. Então, uma vez que falamos ou utilizamos o termo transgênero, estamos falando de pessoas que se identificam, que não se identificam com o sexo, que foram biologicamente criados, ok? Introduzindo a nossa lição, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Então, Gênesis 2 e 24 vai dizer que Deus criou o homem e a mulher. Então, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Então, veremos as características da transgeneridade, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgêneros. Então, a vontade de Deus é que a pessoa viva de maneira coerente com o seu sexo biológico. Então, já para a gente iniciar essa conversa de hoje, você sabia que existem pessoas que estão perdendo empregos por discordarem da agenda trans? Você sabia disso? Que muitas pessoas estão sendo punidas, perdendo seus empregos por não concordarem ou discordarem dessa agenda transexual. Você já ouviu falar sobre isso? Se você não conhecia, se você não sabe disso, gostaria que você deixasse aí um comentário, comentasse aí sobre essa reflexão, sobre essa pergunta. Você sabia que existem inúmeros estudantes que acabam ficando isolados na universidade, caso se descubra
que ele está desalinhado com a ortodoxia progressista? Você sabia disso? Que além da pessoa não concordar e ser punida porque não concorda com essa agenda progressista, essa agenda trans, também existe nas faculdades públicas, principalmente nas federais, que quando se descobre que o estudante ele não vai de acordo com as ideias marxistas ou com a ideologia progressista, esse estudante ele é cancelado, ele é deixado de lado. Você sabia disso? Deixa aí, eu quero ouvir o teu testemunho, o teu relato. Isso é muito importante para a gente. Vamos seguir. O tópico 1 da lição vai falar sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. E o primeiro subtópico vai trazer sobre a identidade de gênero. Uma vez que estamos falando dessa ideia, dessa ideologia, que estamos falando deste termo que está em pauta nesse momento, do transgênero, que são as pessoas que não se identificam com o sexo que foram criados biologicamente. Então, o gênero identifica os seres inequívocos, que não admite dúvida do sexo masculino ou feminino. Então Deus criou o homem macho e a mulher fêmea. A mulher tem vagina, o homem tem pênis. E esses sexo biológico que Deus criou é que define de fato o gênero. Então na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. Então as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros ele é estabelecido pela cultura e não pela característica biológica. Então você vê como as coisas foram evoluindo, que a pessoa hoje não se identifica mais pelas características biológicas e sim pelos comportamentos sociais dos gêneros. O que é cultura, o que é que estão falando hoje, o que é que estão argumentando hoje, e não mais o seu sexo biológico, suas características biológicas. Então assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Então muitos alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico, ou seja, não pela constituição anatômica e biológica. Então, dessa forma, validam qualquer comportamento sexual, uma vez que a orientação sexual, que o gênero, eles não são mais determinados pelo sexo biológico, e sim por pautas, e sim por argumentos, e sim por ideologias que estão surgindo, comportamentos sociais que estão surgindo na nossa sociedade. Como vimos, não se trata de uma constatação científica, mas de uma distorção conceitual para justificar a orientação sexual diversa do padrão estabelecido pelas Escrituras. Então, eles teorizam que sexo é uma construção social e não biológico. Então, aliás, uma das ideólogas principais do feminismo, Simone de Beauvoir, que a gente já falou na lição passada, quando falávamos do feminismo, dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então daí se estendeu o conceito também que não nascemos homens ou mulheres, nos tornamos homens e mulheres. E daí o segundo subtópico vai falar sobre os cisgêneros e transgêneros. Então transgêneros são aqueles que não se identificam com o sexo biologicamente criados. E o cisgênero seria o oposto. Então, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então, essas pessoas são chamadas de mulheres cis ou homens cis. Tá? Então, a fêmea nascida com a genitália feminina se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina se reconhece como homem. E transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do nascimento. Então, o indivíduo que nasce com uma genitália masculina,
ele pode se assumir, ou ele se assume como uma mulher. Nesse caso, de pessoas transgêneras. E o indivíduo nasce com genitália feminina, mas se assume como homem. Transgêneros, uma vez mais ressaltando esse ponto, são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico, que são, né, aquela quantidade de siglas enormes que foram evoluindo com o decorrer do tempo. Então a gente tem aqui LGBTQIAPN+. E aí a gente vai trazer o seguinte para vocês. A orientação sexual, olha bem isso aqui, de uma pessoa, ela é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero se sente atração sexual, a saber. Então nós temos aqui os heterossexuais, é quando a atração é pelo gênero oposto. O homossexual é quando a atração é pelo mesmo gênero. O bissexual é quando a atração é por ambos os gêneros. Os assexuais é quando inexiste atração por gênero algum. O pansexual também está muito na moda, artistas que já estão se declarando pansexual, é quando a atração não depende de gênero, tanto faz como tanto fez. E as pessoas não binárias, elas não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino, que é daí que surge a linguagem neutra, né? As pessoas que não se identificam nem com o masculino nem o feminino, e aí a gente vem para aquela velha questão da linguagem neutra, né? Do todos, todas e todas, amigas, ele e tanto faz. Então essa linguagem neutra que se relacionam com as pessoas não binárias que não se encaixam em nenhum dos gêneros. Então a salada de termos dos ideólogos de gênero chega à sigla do lobby. Então você vê que tem um grupo por trás que vai lutando, que vai idealizando, que vai brigando na Câmara. Então tem aqueles ativistas que vão fazendo lobby ali por questões próprias, né? por questões de um grupo. Então, a princípio, era somente LGBT. Eram lésbicas, gays, bis e trans. Tá? Então, como você vê nos slides, lésbica, mulheres homossexuais, gays homossexuais, bis que gostam mesmo do sexo, e os trans que nasceram com um determinado sexo, mas se identificam com outro. Então, com o decorrer do tempo, começou a surgir outras letras. Então, não era mais só LGBT. Então, surgiu o que vem de que, o queer. Então, todos que não se encaixam como heterossexuais. O I de intersexuais, então os que nasceram, os que nascem com características biológicas de ambos os sexos. Os agêneros, que não se identificam nem com homem, nem como mulher. Então a sigla vai englobar os assexuais, que não se sentem atração por nenhum dos sexos. E os andrógenos, pessoas que, pela aparência ou estilo, se identificam com o gênero oposto. Também tem um pan, né, o P do pansexual, que sente atração por todos os gêneros possíveis. E os não binários, que são aqueles que não se enquadram na convencionalidade heteronormativa, mas que inclui-se em um grupo mais amplos que os transgêneros. E o mais, né, para que ninguém fique de fora, né, esse grupo, esse lobby que está por trás de todo esse movimento, todo esse ativismo, tudo o que mais não se inclui nas características ou nas categorias acima. Então, as siglas que hoje está em pauta é o LGBTQIAPN+. E o terceiro subtópico vai falar sobre os transgêneros e a sexualidade. Então, o movimento opta por esta fluidez de ideia para repassar a sensação de inclusão, de modernidade, de compreensão, de abarcamento das realidades as mais diversas possíveis. Então, vamos atrair todo mundo para o grupo. Tá? Então, quem não acredita nestas classificações,
é automaticamente taxado de quê? De homofóbico, de panfóbico, de transfóbico, de tudo que é fobia. Tudo que é fóbico, quem não se identifica, quem é contra, quem não aceita, quem não se identifica de alguma forma com essas classificações, já é taxado, né, com todos os fóbicos que você imaginar. Então, homofóbico, transfóbico, panfóbico, e assim vai. Então, sintetizando o tópico 1, o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Então, você vê que tudo isso que a gente falou, abarcando aqui o tópico 1, vai tratar sobre justamente isso, a questão da identidade de gênero, que as ideologias, que o movimento progressista, que o movimento ideológico progressista não aceita, ao que as escrituras preconizam como verdade. Então esse grupo visa justamente descontextualizar, até taxando que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia precisa de algo novo, justamente para acobertar toda essa classe, todo esse movimento que fica por trás aí, tentando descontextualizar a família tradicional como conhecemos. Então o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Eles vão visar justamente essa questão. No final, no final dessa aula, nós vamos soltar um vídeo. Eu gostaria que você assistisse essa aula até o final e pudesse acompanhar esse vídeo e tirasse suas próprias conclusões do que esse movimento, esse grupo ativista pensa a respeito da família tradicional, das escrituras, do que a Bíblia preconiza como verdade. E aí nós seguimos para o tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre reafirmar a visão bíblica de gênero. Então vamos uma vez mais reafirmar o que a Bíblia diz sobre os gêneros, qual a visão da Bíblia sobre o gênero, que já falamos um pouquinho lá atrás, mas que vamos focalizar aqui no tópico 2. O tópico 1, ou subtópico 1, melhor dizendo, vai falar sobre a constituição biológica. Então, uma vez que estamos reafirmando essas verdades bíblicas acerca do gênero, então vamos falar sobre a constituição biológica. O homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus fez macho e Deus fez fêmea. Então, nossa declaração de fé professa que o ser humano ele é constituído vamos lá, homem interior e homem exterior. No homem interior nós temos o espírito e nós temos a alma. No homem exterior nós temos o corpo. Então o homem ele é formado por corpo, alma e espírito. Ok? 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12 vai tratar sobre essa questão. O gênero desse corpo ele é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Então, como Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, conforme Gênesis 1 e 27, Daniel 2 e 24, o sexo masculino, ele tem nos seus cromossomos, no conjunto de 23 cromossomos, os cromossomos X e Y, ok? Então, o homem tem os cromossomos X e Y. E as mulheres, que é o sexo feminino, elas têm os cromossomos X e X. Biologicamente, como Deus determinou, o homem foi criado dessa forma. E a mulher foi criada dessa forma. Pronto. É assim que Deus o fez e o determinou. O que passa disso é procedência maligna. Porque Deus fez homem e fez mulher. Ok? Macho e fêmea. Então, nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, macho, e X
determinam o sexo feminino, fêmea. Entrando no subtópico 2, vai falar sobre a constituição moral. Uma vez que já falamos sobre a constituição biológica, estamos falando aqui sobre a visão bíblica de gênero, então a constituição biológica, e o tópico 2 vai falar sobre a constituição moral. Então o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Entretanto, o pecado corrompe a moralidade do gênero humano. Gênesis 6 e 5 vai mostrar essa verdade. Gênesis 6 e 5 vai dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram mais continuamente. Então você percebe no texto que o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. E no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Então, Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24, falando sobre essa restauração, essa renovação da moral original, Paulo escreve aos Efésios dizendo o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10, vai dizer o seguinte: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então você vê que o pecado, ele corrompeu a moralidade do gênero humano, mas no plano divino, os salvos em Cristo, os cristãos, os crentes precisam ser renovados em Cristo para que tenham a semelhança moral original, uma vez restituída e renovada novamente. Então a renovação é obra do Espírito Santo, que promove a santificação do espírito, alma e corpo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8 e versículo 2 ao verso 5, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que me era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 13 e verso 14, ainda do capítulo 8. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo ainda diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E, falando ainda sobre mais uma constituição do que a Bíblia mostra e apresenta como gênero, né, a visão de gênero biblicamente falando, então, além das questões biológicas, da constituição moral, também tem a constituição da sexualidade. Então, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Então, sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe,
e apegar-se-á, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Isso fala da conjunção carnal, da coabitação, da relação sexual entre homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa, que já foi algo planejado pelo Senhor. Então, o relacionamento sexual foi idealizado por Deus para a satisfação completa entre homem e mulher. Na busca de quê? Na busca da realização conjugal. Então, a satisfação completa entre o homem e a mulher sexualmente visa uma satisfação na busca da relação ou da realização conjugal, como também na procriação da espécie. Então, a única forma de procriar é homem e mulheres coabitando juntos. Não existe outra forma de coabitação, de procriação. Não existe. Pode tentar fazer, pode tentar simular, pode tentar fazer o que for, mas não existe outra forma de procriação a não ser entre um homem e uma mulher. Então, a união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Vamos lá para Coríntios, vamos ver o que Paulo, uma vez mais, vai tratar sobre isso. Então vamos lá para o que Paulo vai tratar sobre essa questão, vai mostrar o modelo bíblico de sexualidade. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 3 ao verso 4. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então você vê o que Paulo fala sobre o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Ok? Sintetizando o tópico 2 da nossa lição, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Nós vimos que o homem é tricotômico, ou seja, ele é corpo, alma e espírito, e a composição do nosso corpo, a constituição biológica do nosso corpo tem a ver, tem que ser levado em conta essa constituição biológica, essa constituição moral e a constituição da sexualidade. Ok? Vamos seguindo e nós preparamos um tópico extra que vai te ajudar muito e nos ajudar nessa exposição da aula no próximo domingo. Então, por que não aceitamos a transgeneridade? É uma pergunta que fica. Então, por que não aceitar? Existem algumas razões porque somos contra, porque a Bíblia é contra, porque Deus é contra essa transgeneridade. Tá? Então, por que não aceitamos? E aí nós vamos trazer alguns pontos por que não aceitamos. Primeiro ponto desse tópico extra que você pode abordar na tua sala de aula para os teus alunos. Porque ela é anticientífica. Então a homossexualidade, assim como os transtornos relacionados com a identidade de gênero, trata-se de uma conduta patológica, um desvio da pulsão sexual, tanto no que concerne ao objeto, quanto ao alvo sexual. Então, fisiologicamente, o ser humano normal, sem nenhum distúrbio, nasce menino ou menina. Então, a sexualidade de uma pessoa não deve, naturalmente, ser diferente do seu sexo, a menos que ela, já madura, resolva renunciar à sua própria natureza. Então, mesmo que haja alguma deturpação física, permanece ainda homens ou mulheres biológicos. Então não há nenhuma dúvida que não existe gene gay ou gene trans. Então não há dúvida, gente. Não existe. Sempre vai existir um gene masculino e um gene feminino. Então não tem como, não existe essa ideia de um gene gay ou de um gene trans. Então, cientificamente, não existe um terceiro sexo, visto que a sexualidade humana
ela é binária por princípio, com a finalidade óbvia de reprodução e florescimento da nossa espécie. É por isso que somos contra a transgeneridade, ok? Segundo, porque além dela ser anticientífica, ela é antirracional. Vejamos, o conceito de transgeneridade não aceita o sexo biológico, masculino e feminino, como um fator determinante da sexualidade. Então, uma pessoa trans, pessoa transgênero, eles não vão aceitar, como já falamos anteriormente, o seu sexo biológico, o sexo de nascença. Ok? Então, se pegarmos qualquer coisa que tenha sido criada ou projetada para funcionar de determinada maneira e reverter a sequência da operação, lógico que o resultado inevitável será a destruição. Ok? Então, se você tem um equipamento, alguma coisa que para funcionar tem que seguir um rito, uma sequência, e você muda aquele processo, obviamente vai dar errado, vai quebrar, vai se destruir. Então, uniões do mesmo sexo, eles agridem a própria imagem de Deus e a ordem natural e racional da criação. Romanos 1, 25 e 27, nós já falamos sobre isso em aula, mas vamos uma vez mais repetir o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 1, do verso 25 e ao verso 27. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então você vê que além dela ser anticientífica, essa transgeneridade também ela é antirracional. É por isso que nós não aceitamos essa transgeneridade, esse conceito, essa ideologia, esse pensamento. Terceiro, porque ela é antiética, tá? Então a transgeneridade é mais uma daquelas mentiras com ar de suposta verdade que infestam o mundo contemporâneo. É um dos subprodutos da ditadura, do relativismo moral, cuja origem se encontra no marxismo cultural. É um ataque frontal e violento à família e à dignidade humana. É o desdobramento do marxismo, que também pretende eliminar o modelo ético familiar, monogâmico, patriarcal e heterossexual. A transgeneridade, também conhecida como ausência do sexo, é um mal presente na sociedade pós-moderna e indica o grau da corrupção da espécie humana. É por isso que nós não aceitamos, porque ela também é antiética. Ela visa a destruição da família conservadora, da família patriarcal, do estilo, do modelo ético monogâmico, heterossexual. Ela é contra a família cristã, a família tradicional. Então, por isso que nós a repudiamos, porque tem o seu viés na cultura marxista, é um ataque frontal e violento à família e à dignidade do homem. E como vimos aqui, ela é um mal presente na sociedade pós-moderna e indica o grau da corrupção da espécie humana. E, para a gente fechar o tópico extra, além dela ser anticientífica, antirracional e antiética, ela também é antibíblica. A transgeneridade está exatamente no contrário do que Deus ordenou. Como lemos aqui em Romanos 1, 24 a 27. Já lemos aqui esse texto. Então você vê que
a transgeneridade ela está ao contrário do que Deus criou. Ao instituir o casamento, Deus ordenou: o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Isso significa que a união monogâmica, um homem e uma mulher, e heterossexual, um macho e uma fêmea, sempre fez parte da criação original de Deus. A diferenciação dos sexos visa o quê? A complementaridade mútua na relação conjugal. Já imaginou sexo com sexo igual? Não tem como haver essa complementaridade. Então, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão. Então, 1 Coríntios 11, 11, Gênesis 1, 27, 1 Coríntios 6 e 10, Efésios 5, do 22 ao 25, vai tratar sobre essa questão. E a gente finaliza o tópico extra, para que você possa aplicar em sala de aula. E vamos para o último tópico da nossa lição, vai falar sobre os efeitos da ideologia transgênero. Acompanhe conosco. Primeiro, a depreciação da heterossexualidade. Então você vê os efeitos dessa ideologia, dessa ideia, desse pensamento. Você vê os efeitos da ideologia transgênera dentro da sociedade pós-moderna, que visa depreciar cada vez mais a heterossexualidade. Então, em 91, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Por muitas vezes, por decorrer do tempo, sempre foi utilizado o termo heterossexual, mas que a partir de 91, o termo heterossexual foi modificado para heteronormatividade, visando que justamente essa depreciação. Então, heteronormatividade é um termo doutrinador marxista, ideológico, né, que acusam os héteros de preconceitos discriminadores e transfóbicos. Então, a proposta de doutrinação da heteronormatividade, ela apresenta críticas ao relacionamento heterossexual. Ela coloca a heterossexualidade como opressora por obrigar as pessoas a se relacionar apenas entre homens e mulheres. Então você vê que essa ideologia, essa pauta progressista, essa ideia, esse movimento prega que a heterossexualidade ela é opressora porque ela obriga apenas a ter essa relação sexual entre homem e uma mulher. Então, hoje, há uma imensa discussão na sociedade sobre se o discurso da minoria deve prevalecer sobre a maioria. E, infelizmente, a balança tende para o lado da minoria. Isso é óbvio. Evidentemente, não podemos nem desejamos impor o estilo de vida que achamos correto. Então, cada um faz na sua vida o que quer. Então, nós não podemos nem desejamos impor o estilo de vida que achamos correto, quem quer que seja. Então, cada um faz da sua vida o que bem entender. Ok? Então, daí, aplaudir o comportamento divorciado da palavra de Deus é outra coisa. Então, não tem como nós ficarmos na plateia aplaudindo que esses comportamentos divorciados da palavra de Deus estejam em pauta e a gente, como cristão, aplaudindo. Não tem como. Tá? Então, não tem como. Então, eu não posso obrigar a quem quer que seja, a quem quer viver uma vida na homossexualidade e etc., eu impor a essa pessoa sabe, o que eu acho correto. A gente não pode fazer isso. Não pode impor, não podemos, não temos nesse direito. Agora, claro que, como cristão, como servo de Deus, eu tenho que andar conforme preceitua a palavra do Senhor. Então não tem como eu aplaudir. Como temos visto aí nas redes sociais, principalmente influencers cristãos, que estão praticamente aplaudindo essas pautas progressistas, esses relacionamentos homoafetivos, estão aí aplaudindo essas práticas contrárias, esses comportamentos contrários
a palavra de Deus, estão aplaudindo isso aí, estão concordando, estão participando de encontros e de momentos. Então não tem como, tá certo? Então cada um faz a sua vida o que bem entender, mas também a gente não pode estar aplaudindo esses comportamentos divorciados da palavra de Deus. Segundo, né? Então além da depreciação, esses efeitos da ideologia, além da depreciação da heteronormatividade ou da heterossexualidade, a gente acaba até seguindo o fluxo, também visa a construção de narrativas. Visa a construção de narrativas. Então, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Então, nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica, adequando-se o quê? A insatisfação do corpo, do próprio corpo, com a mente. Então, você vê que os militantes trans, eles vão alegar que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor, deve ser além do que preconiza as características biológicas. Porque eles se adequam, eles precisam se adequar à insatisfação do corpo com a mente. Então a mente tem um pensamento, uma ideologia, um sentimento, uma ideia, e o corpo fala de outra coisa. Através de terapias hormonal e de cirurgias de redirecionamento ou redesignação sexual como pretende ser solução. Então vamos tentar de alguma forma, não é, se adequar à sua insatisfação do corpo, ainda que se utilizando de mecanismos de terapia hormonal ou de cirurgias de redesignação, por exemplo, que é a mudança do sexo. Então você vê aqui, nessa foto aqui, a evolução do tratamento de redirecionamento sexual. Isso é tão sério que o ativismo na educação e na saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Saiu da esfera apenas do adulto, de pessoas maduras, já estão inculcando isso na mente das nossas crianças e nossos adolescentes. Em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou o quê? Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, e não fazendo intervenções invasivas do corpo. Então, esses conflitos devem ser corrigidos em alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Ou seja, meninos não nascem com o cérebro feminizado e as meninas não nascem com o sexo masculinizado. Então a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então a Associação de Pediatras publicou essa tese, essa teoria, né, esses pontos. E aí, quando a gente fala da questão justamente que estão impondo também esse tipo de doutrinamento às nossas crianças e adolescentes, no Brasil, já existem diversas iniciativas sobre essa redesignação também infantil. Em 2013, os deputados Jean Willis e Érica Cocai, Jean Willis, do PSOL, e Érica Cocai, do PT, criaram um projeto de lei que busca aos menores assegurar que possam fazer tal redesignação, mesmo que os pais não autorizem. Isso é muito sério. Aqui tem uma parte, para depois ninguém dizer que é fake news, tá? Que é invenção. Nós temos a fonte aqui embaixo desse projeto de lei. Hoje a gente não sabe se foi para frente, como é que está a situação. Se está arquivado, se não está, se está em trâmite. Mas esse projeto de lei existe. E aqui o artigo 5º vai falar o seguinte: com relação às pessoas que ainda não tinham 18 anos, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º deverá ser efetuada através de seu representante legal ou legais e com a expressa conformidade de vontade da criança ou adolescente, levando em consideração os princípios de capacidade progressista e interesse superior da criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Parágrafo 1. Quando por qualquer razão seja negado
ou não seja possível obter o consentimento de alguns dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para a autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios de capacidade progressista e interesse superior da criança, mesmo que os pais não autorizem. Esse foi um projeto de lei criado pelos deputados anteriores, que a gente já falou, em 2013. Já se passaram 10 anos. Vimos uma reportagem agora sobre o Conselho Nacional de Saúde, quando eles já trazem a tratativa e já fizeram uma parceria com os terreiros de Umbanda, né? Os terreiros de Umbanda, para fazer alguns atendimentos via SUS, em parceria, tratamentos e tudo mais. Dentro desse próprio material do CNS, também já fala sobre a resignação sexual, a ideologia de gênero, essa mudança de sexo também já a partir dos adolescentes, a partir dos 14 anos. Para vocês verem como como o Brasil está seguindo para essa agenda, cumprindo essa agenda trans. Oremos, pois, irmãos, porque está sendo muito sério, já saíram da idade madura, agora já estão querendo atingir as nossas crianças e adolescentes. Oremos, pois. E o tópico 3 vai falar sobre a linguagem neutra. Então, o movimento LGBTQI-APN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. A gente já falou isso no início do vídeo, sobre as pessoas que se consideram não binárias, que também já estão tratando aí dessa linguagem neutra, né? Do todos, o todas e do todes, do iles, dos amigues e assim vai. Dos prezados alunos. Já vi isso em seriados, já começaram a usar essa linguagem. Seriado da Disney, já vi isso em alguns trechos de novela, já estão utilizando essa linguagem neutra, já estão divulgando e fazendo uso. O objetivo é identificar quem não se reconhecem como masculino ou como feminino. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro ele é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Então, a militância pretende o quê? Substituir as vogais A e O. Amiga, amigo para amigues, né? Por o E. Na pretensão de neutralizar o gênero. Como você vê aqui no próprio slide, prezades alunos. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. E nós finalizamos aqui o tópico 3, sintetizando da forma seguinte. Os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Ok? E chegamos à conclusão de mais uma pré-aula, concluindo o seguinte, que o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Concluímos também que nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual. Ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Concluímos também que ele não errou, que Deus não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. E concluímos também que ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a Bíblia permanece imutável. Mateus 24, 35, nós vamos ler. Para finalizar a pré-aula de hoje. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos ter uma excelente aula nesse próximo domingo, ou nas escolas que são aos sábados. Que Deus vos ajude, que ilumine a vossa mente, que possamos ter uma aula esplêndida,
para os nossos alunos. Que possamos aguardar vocês aqui na próxima aula. Comenta muito que a tua opinião, a tua visão. E na próxima aula nós vamos falar sobre uma visão bíblica do corpo. Certo? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Erotizar crianças é uma estratégia política. No livro Eros e Civilização, de 1955, o marxista Herbert Marcuse diz: ao erotizar crianças, adolescentes e jovens, destruiremos a família monogâmica patriarcal. Marcuse pregava a prática sexual na infância como um instrumento para mudar a mentalidade das pessoas. Os ataques constantes à inocência das crianças são parte de uma sórdida estratégia revolucionária e, se os pais não estiverem dispostos a comprar a briga pela sanidade mental de seus filhos, perderão os seus maiores tesouros para a revolução. Nunca esqueçam que nós somos pessoas que existimos, merecemos estar aqui e a gente não vai só ocupar os lugares, a gente vai destruir eles. Porque é necessário que a gente destrua esse sistema e essa estrutura para que aí a gente comece a falar sobre equidade e sobre Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Uma família pra EBD, vem com a família pra EBD.